Olá, meus prezados alunos do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Olá, meus queridos alunos do portal Carreira Jurídica. Olá, pessoal aí das revisões pelo Facebook Prof. Renato Brasileiro, que acompanham nossas revisões semanais, toda segunda-feira, às 22 horas. Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo para vocês, aliás, dando sequência a outros vídeos que foram gravados, tratando da distinção entre relaxamento da prisão, revogação da prisão e liberdade provisória. Já gravei para vocês e sugiro que você primeiro assista aos dois vídeos sobre relaxamento da prisão ilegal, depois assista aos dois vídeos sobre revogação da prisão, para então concluir essa revisão aí, analisando esses vídeos sobre liberdade provisória. Lembrando que todos os vídeos estão disponíveis lá na nossa página do Facebook, Prof. Renato Brasileiro. Pessoal, vamos tratar então da liberdade provisória. A liberdade provisória está prevista na Constituição, em seu artigo 5º, inciso de número 66, que vai dizer que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. Então, na verdade, a liberdade provisória é tratada pela doutrina, é conceituada pela doutrina como direito que cada cidadão possui de permanecer em liberdade se ausentes razões cautelares que possam justificar sua segregação durante o processo. Essa seria a liberdade provisória. Ao contrário do relaxamento da prisão, está aí na tela para vocês, a liberdade provisória incide nas hipóteses de prisão legal. Quando nós tratamos do relaxamento, vimos que o relaxamento é a medida a ser pleiteada quando estivermos diante de uma prisão ilegal. Já a liberdade provisória, pelo menos na origem, aquela prisão seria legal. O que você vai tentar demonstrar para o juiz é que não há necessidade de manter aquela prisão, de manter aquele cárcere ad custódio. E aí você vai substituir essa prisão pela liberdade provisória. Renato, a liberdade provisória é cabível em quais espécies de prisão? Pessoal, cuidado com esse item, porque aqui uma mudança importante trazida pela Lei 12.403/11. Com o advento dessa lei, a liberdade provisória passou a ser cabível em face de qualquer espécie de prisão cautelar. Tome cuidado com isso. Digo sempre aos alunos que quando há mudanças legislativas, é sempre importante conhecermos a realidade anterior, até para compreender melhor a nova sistemática. Procure se lembrar que antes da Lei 12.403, quando era cabível a liberdade provisória? Pessoal, antes da Lei 12.403/11, a liberdade provisória funcionava exclusivamente. Então, a liberdade provisória, podíamos dizer que ela funcionava exclusivamente como medida de contracautela. Então, funcionava exclusivamente como medida de contracautela substitutiva, da prisão em flagrante. Então, substitutiva de anterior prisão em flagrante. Então, antigamente, você só podia cogitar de eventual pedido de liberdade provisória se, porventura, seu cliente tivesse sido preso em flagrante. Não se admitia liberdade provisória diante de prisão preventiva, não se admitia liberdade provisória diante de prisão temporária. E a liberdade provisória funcionava exclusivamente como uma medida de contracautela. Por que contracautela, Renato? Porque, na verdade, estaria ela substituindo uma anterior medida cautelar, que seria a prisão em flagrante. Então, por isso, é que só se admitia pedido de liberdade provisória quando o indivíduo tivesse sido preso em flagrante e desde que essa prisão fosse legal. Cuidado com isso, porque com o advento da Lei 12.403, essa sistemática mudou. Agora, pessoal, quando vocês forem perguntados
sobre a natureza jurídica da prisão em flagrante, procure se lembrar que ela continua funcionando como uma medida de contracautela. Então ela continua funcionando como um antídoto aí para substituir uma anterior prisão. Mas a grande novidade é que a liberdade provisória agora também assume a natureza de medida cautelar autônoma, que pode, doravante, ser aplicada com aquelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 e 320 do CPP. Então essa, pessoal, sem dúvida alguma, a grande novidade trazida pela Lei 12.403 em relação à liberdade provisória. Agora, a liberdade provisória pode ser pensada não apenas substituindo uma anterior prisão, hipótese em que teria natureza de medida de contracautela. E detalhe, agora medida de contracautela que pode substituir qualquer prisão, flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Mas a grande novidade, e parece um pouco estranho, mas é isso mesmo, é que a liberdade provisória agora, ela passa a ter natureza de medida cautelar autônoma. Em outras palavras, se o juiz entender que alguém solto há necessidade da imposição de uma medida cautelar, mas não precisamos usar a medida extrema, que seria a prisão, o juiz poderá aplicar uma daquelas medidas cautelares diversas da prisão do 319. Proibição de frequentar determinados lugares, comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico, suspensão do exercício das funções, internação provisória e assim por diante. Perceba que nesse caso, então, quando o juiz aplica uma dessas medidas cautelares, mesmo para quem estivesse solto, isso se dá no bojo de uma decisão de liberdade provisória. Prova disso, pessoal, está aí na tela para vocês, o próprio Código de Processo Penal, que em seu capítulo 6, ao tratar da liberdade provisória com ou sem fiança, vai dizer ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Então, sem dúvida alguma, é essa a grande novidade trazida pela Lei 12.403, que deu à liberdade provisória não apenas o caráter de medida de contracautela, mas também de medida cautelar autônoma. Aqui, pessoal, de maneira bem sintética e bem detalhada e objetiva para vocês, com a 12.403, a liberdade provisória, então, poderá ser aplicada de duas formas distintas. Você pode, amanhã, como juiz, condicionar a manutenção da liberdade do acusado ao cumprimento de uma das medidas elencadas no 319, sob pena de se decretar a prisão preventiva. Então, aqui nessa primeira hipótese, você estaria diante de um acusado, de um investigado que estivesse em liberdade plena. Então, o indivíduo está em liberdade plena e houve a necessidade de imposição de uma dessas medidas cautelares diversas da prisão, seja porque ele representa um risco à aplicação da lei penal, seja porque há um prejuízo para a investigação e para a instrução probatória, seja porque a prisão dele seria necessária para evitarmos a prática de novas infrações. Então, a primeira possibilidade seria aplicar a liberdade provisória para alguém que estivesse solto, aplicando, se houver necessidade, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319. A segunda possibilidade de aplicação da liberdade provisória é substituindo uma anterior prisão em flagrante. Só que agora também pode substituir uma prisão preventiva ou temporária. O juiz, então, vai substituir, quer dizer, agora funcionando como medida de contracautela, por uma das medidas menos gravosas arroladas no 319, que funcionarão como alternativas
para evitar a medida extrema, somente justificada ante a constatação de que essa medida seria igualmente eficaz e idônea para alcançar os mesmos fins, porém com menor custo para a esfera de liberdade do indivíduo. Então, pessoal, amanhã, você como juiz, vai chegar para você uma prisão. Melhor exemplo, artigo 310, inciso 3, chamada convalidação judicial da prisão em flagrante. Você, juiz, acaba de ser comunicado de uma prisão em flagrante, mas visualiza que não há necessidade de convertê-la em preventiva ou temporária. Você pode conceder ao acusado liberdade provisória com ou sem fiança, aplicando, se houver necessidade, as medidas cautelares diversas da prisão dos artigos 319 e 320 do CPP. Tranquilo?